Olá, povo de Deus, sexta-feira, 21 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 34, 42, João 6, de 1 a 15. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei, todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens, depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto, esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O teólogo Comblan diz: Gamaliel foi doutor que exerceu a função entre os anos 25 e 50. Em Atos 22:3, Paulo proclama-se discípulo de Gamaliel. Gamaliel consegue impor a sua autoridade ao conselho que escapa do controle do sumo sacerdote. Esta é a primeira vitória dos apóstolos. O conselho vai deliberar. Gamaliel começa com uma advertência. O problema não é apenas restabelecer a ordem no conselho, mas obedecer a Deus. O conselho está perdendo de vista a sua subordinação a Deus. Como fariseu bom e douto, Gamaliel via com simpatia o movimento cristão que pregava a ressurreição e se apresentava como cumprimento das Escrituras. Seria arbitrário excluí-lo sem mais. Por isso, o melhor era esperar. Todo falso movimento messiânico se desfaz por si mesmo. Gamaliel lembra Teudas e Judas. Judas, o galileu, é bem conhecido, chefiou uma rebelião contra Roma no ano 6-7 da nossa era. O seu movimento foi continuado pelos zelotas. Teudas era bem conhecido no tempo em que Lucas escreve, mas a sua rebelião aconteceu 30 anos depois da intervenção de Gamaliel. Lucas prescinde dessa circunstância e usa-o como exemplo de movimentos messiânicos fracassados. Para Gamaliel, sucederá o mesmo ao movimento cristão se for falso. Por isso, não é preciso opor-se a ele. O raciocínio de Gamaliel foi aceito pelo sinédrio, que depois de açoitar os apóstolos, pôs em liberdade com a proibição de continuarem a falar daquele nome. Os apóstolos interpretaram os seus sofrimentos como honrarias concedidas por Deus. Tinham se realizado neles as perseguições anunciadas por Jesus. Tinham sido objeto de uma das bem-aventuranças de Jesus. Tinham sido equiparados a Jesus. Por isso, puseram-se a pregar com novo ânimo a Jesus como Messias. É sempre bom observarmos que a perseguição deixa o cristianismo mais forte, como a todos os grupos fanáticos que interpretam a perseguição como algo que lhes confere a verdadeira identidade.
João 6, 1, 15. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada, 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. O capítulo 6 de João é conhecido como o capítulo do grande discurso sobre o pão da vida. Esse 4º sinal, a multiplicação dos pães, abre o capítulo e dá as coordenadas sobre o que virá depois. O contexto apresentado por João é por demais significativo. Jesus muda de margem, sobe a montanha na companhia dos seus discípulos e uma multidão carente se aproxima. Tudo isso na proximidade da festa da Páscoa dos judeus. Aí a experiência de matar a fome da multidão nos remete ao maná no deserto. E a Eucaristia, instituída por Jesus como a ceia do amor, que nos prepara para o serviço. Temos 2 vertentes cristológicas, uma ascendente, outra descendente. A primeira parte do Jesus de Nazaré de sua humanidade, a segunda parte da divindade de Jesus vem do alto. O 4º evangelista é bastante explícito na segunda vertente, ou seja, descendente. Por isso Jesus de João já sabe de tudo de antemão. Frase bem típica: ele bem sabia o que ia fazer. Os discípulos ainda estão na perspectiva do comércio, comprar, ter para distribuir. Nem 200 moedas de prata, temos aqui 5 pães, 2 peixes. Jesus tem outra perspectiva, parte-se do que tem. Interessante observar que aqui é o próprio Jesus quem distribui os pães e peixes. Em outras narrativas, ele repassaria aos discípulos. Ele se impõe aqui como o provedor, aquele que mata a fome do povo. Foi grande a fartura, sobraram 12 cestos, uma referência à totalidade das tribos de Israel. Finalmente, Jesus recusa ser rei. Para João, Jesus é aquele em quem se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo aperfeiçoa e ultrapassa a Páscoa hebraica e coloca este sinal na perspectiva do banquete eucarístico cristão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como o Messias esperado e que é preciso acolher. Um beijo no seu coração.